A descendência de Abraão. Cumprindo a promessa da aliança que estabelecera com Abraão, Deus o tornou pai de enorme descendência. Partindo do sul da Mesopotâmia, cerca de 2000 anos antes de Cristo, o semita ou hebreu seminômade Abrão, seguindo a voz de Deus, peregrinou para a Palestina, hoje Estado de Israel, em busca de Canaã. De seu prometido filho Isaque, nasceu Jacó, que foi abençoado por Deus e teve o nome mudado para Israel. Por isso seu povo se chamou israelita, depois conhecido também como judeu. Jacó, ou melhor Israel, gerou 12 filhos que formaram as 12 tribos que Deus chamou de seu povo. José, o filho predileto de Jacó, por tornar-se governador do Egito, pôde dar abrigo a seu pai e a todos os seus irmãos, livrando-os da fome que assolava outras regiões. E ali no Egito prosperaram, multiplicando-se como as estrelas do céu. Até que um faraó que não conheceu José temeu o aumento da população de hebreus em terras egípcias e os escravizou e mandou matar cada menino hebreu que nascesse. Segundo a Bíblia, um casal da casa de Levi escondeu seu recém-nascido, tetraneto de Jacó, numa arca de juncos e colocou no Nilo, de onde o bebê foi recolhido e salvo pela filha do faraó. O menino, que recebeu o nome de Moisés, porque das águas fora tirado, será o instrumento que Deus usará 6 gerações depois de Abraão, para dar continuidade à sua aliança eterna. Moisés é instruído a tirar de Israel, o povo de Deus, do Egito e a conduzi-lo à terra de Canaã para tomarem posse da terra prometida. Próximo a esse desfecho, Moisés fala longamente ao povo, anunciando as bênçãos, mas destacando que estavam vinculadas ao compromisso do povo em cumprir sua parte no pacto, andando em obediência ao comando divino. Vamos ler, está em Deuteronômio 28, versos 1 e 15. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. As maldições da aliança destacam a importância das instruções divinas que visavam proteger o povo de trilhar caminhos que os afastassem de Deus, levando-os à morte. Como escreve o apóstolo Paulo em Gálatas 6, verso 8, o homem ceifa aquilo que semeia. Todas as leis divinas levam o homem a semear o que o levará a colher do Espírito a vida eterna. Em Levítico 26, Deus deixa claro que, descumprindo sua parte no acordo aliançado, a terra lhe seria tomada. Israel nada fizera para merecer destaque entre outros povos. Fora escolhido e libertado do Egito e alimentado no deserto, não por mérito próprio, mas pela pura graça do amor divino, para dar testemunho do Deus verdadeiro a todos os povos da terra. Ao reconhecer isso, Israel valorizaria sua identidade como povo santo e especialmente amado e sentiria prazer em sua condição, dando glórias a Deus e expressando sua gratidão por tal privilégio. Moisés estava sempre a lhes lembrar de como eram amados pelo Senhor. Quando estavam para entrar em Canaã, Moisés lhes fala em Deuteronômio 7, verso 6. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio.
Israel iria muitas vezes esquecer e até chegar a perder essa sua identidade de povo eleito, como é bem narrado no livro de Isaías, por exemplo. Mas da parte de Deus jamais houve mudança de propósito. Deus expressou perante aquele povo seu caráter tanto de amor como de justiça, punindo suas transgressões para que pudessem ser salvos. Em tempos de apostasia, Ezequiel foi o profeta escolhido para falar a Jerusalém, a cidade do povo de Deus. Vamos ler Ezequiel 16, verso 2. Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. E no verso 8, Deus expressa todo o amor e carinho que dedicava a essa cidade, por graça pura e não por qualquer merecimento. Vamos ler Ezequiel 16, verso 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Mas como reconhecer os privilégios que nos são concedidos sem nos assoberbarmos? Ainda no capítulo 16 de Ezequiel, Deus destaca que dele vem tudo o que temos, por isso nenhum poder é nosso para que possamos nos vangloriar. Quando prescindimos do poder de Deus em nossa vida, entramos no perigoso caminho que leva à apostasia. Vamos ler Ezequiel 16, versos 14 e 15, ainda falando sobre Jerusalém. E correu de ti a fama entre os gentios, por causa da tua formosura, porque era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. O livro de Oséias também fala da ingratidão de Israel e das punições que sofreriam ao longo de sua história, mas também traz lindos versos de exortação ao arrependimento e promessas de perdão por parte de Deus, o que nos enche de esperança. Vamos ler Oséias 14, versos 1 e 4 a 6. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Eu sararei a tua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Se a salvação prometida pela aliança é para toda a humanidade, por que Deus teria eleito um povo e o distinguido entre os demais? Deus jamais abandonou seu propósito de dividir com o homem o governo da terra, fazer do homem uma revelação e reflexo de seu caráter, levando a humanidade a se beneficiar daquilo que foi planejado para ela. Mas a humanidade, uma vez decaída, precisava ser recuperada. O povo peculiar e exclusivo de Deus parece ter a função de uma sementeira que, separada e bem nutrida, fecundaria toda a terra. O povo eleito e aliançado daria o testemunho de Deus e exporia ao mundo os dois lados da aliança, tanto as bênçãos e juízos por parte do doador, como o compromisso da fé e decorrente obediência por parte do homem. Vamos ler as palavras do Novo Testamento que o apóstolo Pedro dirige a povos de outras nações que foram atraídos pelo nascente cristianismo. Eram estrangeiros que se aproximavam das primeiras igrejas dos apóstolos para receberem seus ensinamentos. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Citando esses versos de Pedro, Ellen White destaca que o compromisso que Jesus manteve com o Pai deve ser modelo para nós. Está em Patriarcas e Profetas, página 469. Aquele cuja mente é esclarecida pela revelação da palavra de Deus a seu entendimento, compreenderá a responsabilidade que tem para com Deus e o mundo e sentirá que seus talentos se devem desenvolver de maneira a produzir os melhores resultados, pois ele deve anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse verso 9 de 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo descreve o povo escolhido e suas atribuições dentro da aliança, qual seja ser uma nação santa como Deus é santo, viver o sacerdócio em comunhão íntima com Deus através das orações e louvores e proclamar o Deus verdadeiro, instruindo, pregando e profetizando. Como sacerdotes em que nos tornamos, pela graça de Cristo, ofereçamos sacrifícios agradáveis a Deus, não animais mortos como era antes da cruz, mas a oferta de nossa própria vida, o sacrifício espiritual de renúncia à própria vontade em favor da obediência às palavras e exemplos de Cristo. O que sair de nosso coração quebrantado e contrito, sejam palavras ou ações, subirão aos céus como perfume agradável ao Senhor. E o herdeiro da promessa também não se cansa de agradecer, dar louvores e graças pela vida e amor recebidos de Cristo sem merecimento. Assumir que somos descendentes de Abraão traz repercussões para a nossa vida, levando à prática de certos valores, como a humildade e a paciência, entre outros. Deus não escondera de Abrão que a posse da terra prometida demoraria, como está em Gênesis 15, versos 13 e 16. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. A humildade advém da consciência de nossa insignificância perante a soberania divina, e a paciência nos é conferida pela extensão da nossa fé. Pouca fé, pouca paciência, rápida desistência e decorrente afastamento de Deus. O reconhecimento de que somos herdeiros de Abraão e, portanto, envolvidos na aliança eterna, sugere que nem todos nós estaremos presentes na consolidação majestosa do pacto divino acontecendo com o retorno de Jesus. Mas não importa, porque a promessa se cumprirá e no tempo de Deus estaremos na Nova Jerusalém e lá estará Abraão. A parte de Deus estará garantida e nós garantimos nossa parte, como Abraão, através de nossa fé. Aprendemos com Abraão a depositarmos tanta confiança na chegada a Canaã, para nós a Jerusalém celestial, a ponto de a peregrinação tornar-se a cada dia uma aproximação do fim desejado, seja qual forem as aflições surgidas. A Abraão foi prometida a terra de Canaã e a nós a terra celestial, como desfecho da aliança de Deus com a humanidade. E nossa felicidade na Jerusalém celestial será eterna, como profetizado em Daniel 7, verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Diferentemente, Israel, instalando-se em Canaã, sofria risco de perdê-la, pois ainda havia pecado entre a humanidade. Por haver pecado na face da terra, a única parte garantida da aliança é a que compete a Deus. O que compete ao homem pode falhar,
e ele então arcará com os prejuízos do rompimento, estará sujeito às maldições da aliança. Assim aconteceu com Adão, com Caim, com seus descendentes. A maldade se intensificou, como está em Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Por isso Deus mandou o dilúvio, mas a apostasia se repetiu depois de Noé, já no episódio da Torre de Babel. E quantas vezes se repetirá, mesmo entre Israel, um povo separado para ser memorial do Deus verdadeiro e comprometido por uma aliança. Como está em Jeremias, no capítulo 11, Deus pune os transgressores. Mas não aprenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza de seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Não obstante a recorrência da apostasia, em todos os tempos um remanescente surgiu como semente capaz de dar os bons frutos a que Jesus se refere. Embora Israel, como povo, tenha apostatado, muitos entre eles permaneciam fiéis e por esses Deus se alegrava. As palavras de Jesus em João, capítulo 10, versos 27 e 28, são consoladoras e se aplicam tanto ao tempo dos apóstolos como ao povo de Israel e aos fiéis de nossos dias. Vamos ler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Como escreve Ellen White em O Grande Conflito, página 37, Cristo virá pela segunda vez para reunir seus fiéis. E completa seus comentários citando Mateus 24, versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A igreja primitiva surge como um Israel espiritual. Qualquer um ou uma de nós, de qualquer parte do mundo ou condição, a partir da fé em Cristo, pode alcançar a nova Jerusalém prometida, a morada do Pai. Em Cristo somos iguais e herdeiros das promessas divinas. Vamos ler o que o apóstolo Paulo, em Gálatas 3, versos 26 a 29, nos diz. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros de Abraão por laços de Cristo, que nos pagou a todos com seu sangue, e até a consumação da aliança que ocorrerá no retorno de Jesus, somos chamados a realizar nossa parte para alcançarmos a Canaã celestial. As instruções para nós são as mesmas desde Moisés, uma vez que a palavra de Deus é eterna, e vamos reforçá-las sendo unos com Cristo, seguindo suas palavras e exemplos, e atendendo às revelações de Apocalipse, como as que estão no capítulo 14, versos 7 a 9, onde anjos gritam as 3 mensagens para nossos dias. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação.
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Para concluir, ouçamos a voz do céu que ressoa em Apocalipse 18, verso 4, falando diretamente a nós, o remanescente povo de Deus. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Até a próxima semana!